Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, isso mesmo, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, que só está começando o seu Resenha Express com vitória, pós-vitória em clássico, hein? Resenha Express voltando e a gente pede a vocês sempre aquele carinho especial de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, isso é muito importante. E também tão importante quanto, galera, é você deixar o seu hype nesse vídeo. Como é que você deixa o seu hype? Você chega com o vídeo não estando ao vivo, puxa o comentário para o lado, clica na opção hypar, que você vai distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então, não vacila, dá essa força para a gente precisa muito da ajuda de vocês para continuar evoluindo e distribuindo o nosso conteúdo. E a gente vai falar aqui no nosso pós-vitória do Fluminense, né? O vídeo de hoje traz esse pós-vitória do Fluminense, um resultado que nos deixou muito feliz, né? A vitória de ontem, importantíssima, e a gente vai repercutir aqui a vitória, começando com o próprio Serna, que esteve, né? Que falou ontem, após o jogo, sobre o jogo, né? E foi muito enfático, né? A fala dele, e a gente vai colocar aqui para vocês. Vamos botar aqui o que o Serna falou, né, sobre essa vitória de ontem do Fluminense. Vamos ouvir aí o Kevin Serna. Fala, Serna. Juego muy difícil, sabemos que ellos tienen grandes jugadores, desequilibrantes, entonces teníamos que estar concentrados todo el tiempo todo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hoy se pudo hacer un partido impecable en la parte defensiva. Y bueno, ahí solo el penalti, pero estamos bien, nos vamos felices con el resultado. Com esse gol você alcança o Cano, né? Com 6 gols no Brasileiro. Sí. Boa essa disputa. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar y ayudar al time, que era importante. Y bueno, estos 3 puntos son muy importantes para nós. E aí, galera, então ele falando aí da importância dele fazer os gols, de conseguir a vitória, né, da importância desses 3 pontos para o Fluminense, da felicidade dele de ter tomado a bola ali do Rossi para fazer o gol também falou sobre isso daí. E ontem, cara, eu não conhecia, tá? Então, assim, não estou falando aqui como alguém que conhecia a cantora, né? Uma cantora famosíssima aí, de pop, né? A Dua Lipa. Esteve no Maracanã ontem para assistir o jogo, estava lá impressionada vendo o time do Fluminense, do Flamengo jogando. Vou colocar para vocês aqui uma imagem dela aqui. Olha lá, ela tá ali no meio. Eu não a conhecia, nem posso falar muito porque não a conhecia, mas destaco aqui a participação da cantora pop Dua Lipa, que esteve ontem no Maracanã assistindo ao Fla-Flu. E ela escolheu um bom jogo, um bom momento, né? Porque Maracanã lotado, né? Foi um bom momento para ela escolher ver essa partida. Tava ali, ó, sem torcer para ninguém, tava neutra, com a camisa do Brasil. Mas acho que saiu ontem do Maracanã com o coração um pouquinho mais tricolor, né? Depois desse resultado, dessa vitória do Fluminense, acredito que ela tenha saído com o coração um pouquinho mais tricolor. Dando sequência ainda, galera, o técnico do Flamengo, ele exaltou, né, a atuação do Fluminense ontem, teve a dignidade de reconhecer que o Fluminense ontem fez uma grande partida, soube neutralizar o Flamengo. O Felipe Luiz deu entrevista à TNT Esporte, a gente vai ver aqui o que o Felipe Luiz falou de ontem, da derrota do Flamengo para o Fluminense. Vamos pegar aqui a fala do Felipe Luiz, em que ele exalta a atuação do Fluminense. Vamos ouvir. E baixaram o bloco, ficaram compactos, ficaram um bloco baixo e tentaram aproveitar os erros, né, os contra-ataques. As vantagens, a gente chegava com certa até facilidade quando tinha troca de passe na área dele, depois superar, não é simples. E aí é onde o jogador precisa estar criativo, inspirado, fresco, e não estávamos, né? E depois com a bola no pé, é um time com qualidade. Em nenhum momento me surpreendeu, porque é um time que eu sei que tem muita qualidade. Já tinha com o Renato Gaúcho, já tinha com o Mano no começo do ano, quando estava o Arias aqui ainda, um time que sabe jogar, que sempre tentou jogar, e é um time que, claro, que vai te criar problemas. Os problemas que eles criaram, quase todos, realmente foram dados pela nossa equipe. Isso cada vez mais parece, e com razão, que a superioridade deles foi grande. Ele reconheceu a superioridade do Fluminense, eu só discordo dele quando ele fala que a gente jogou em bloco baixo. O Fluminense não jogou em bloco baixo. O Fluminense sempre pressionava o Flamengo com 3, 4, até 5 jogadores
quase que dentro da pequena área do Flamengo. E fez isso boa parte do jogo. Não foi só no primeiro tempo. O Fluminense fez isso boa parte do jogo. No segundo tempo ele realmente desce o bloco, mas ganhando por 2-0, você não tem aquela coisa de ter que estar lá na frente brigando, se desgastando e dando oportunidade. Então o Fluminense recuou um pouquinho o bloco para tentar o contra-ataque, mas eu acho que falhou ali um pouco o Zubeldia, porque eu acho que ele era jogo para você botar o John Kennedy mais cedo. Ele botou o John Kennedy faltando 15 minutos. Não acho que foi uma substituição. 15 não, né? 20 minutos. Acho que não foi uma substituição um pouco demorada, mas foi isso. Enfim. Galera, ontem teve muita polêmica no lance de um possível pênalti, né, do Thiago Silva no Bruno Henrique. E o Paulo César de Oliveira deu o veredito dele, né? Dizendo que não foi pênalti. Vamos ver aqui. Vocês tirem aí em conclusão de vocês, mas o Paulo César de Oliveira cravou que não foi pênalti. Vai ouvir o áudio ele explicando por que aquele lance que o Thiago Silva vai chutar a bola para fora e o Bruno Henrique é atingido, não foi pênalti. Vamos ouvir aqui o Paulo César de Oliveira. Ter batido na perna dele, e o Bruno Henrique, ele vai lá e se coloca, simplesmente, ele não vai jogar, ele entra, ele vai provocar esse contato, ele não vai para jogar a bola. A movimentação dele é justamente para impedir uma ação do Thiago Silva que estava indo. O único que quer jogar a bola aí, que quer complementar a jogada, para mim, é o Thiago Silva. O Bruno Henrique, em nenhum momento, olha só, ele não está preocupado com a bola está saindo, ele está distante do Thiago Silva e ele entra lá, e não entra para dominar a bola, para ter essa posse da bola, e aí você tem um contato imprudente do jogador que está atrás e não tem a intenção. Ele pode estar protegendo a bola para ganhar o escanteio, como tantos jogadores fazem, ele toma um chute por trás. Para mim, claramente, não é uma ação, a bola está muito distante, ele está indo, não é que ele toma ação e o Thiago Silva vem imprudente e derruba ele, não. O Thiago Silva já iniciou o movimento de chute e a movimentação dele é para ir lá atrapalhar esse movimento do Thiago Silva. Enfim, não botei o lance aí porque tem direito autoral para não tomar problema de direito autoral, mas todo mundo viu o lance, acredito que quem está em casa aí também deva ter visto o lance. É um lance polêmico, e aí entra aquele negócio que eu sempre falo para vocês, a interpretação. Quando você abre muito margem à interpretação, ficam ali os caras filosofando se foi, se não foi, se foi, se não foi, se foi, se não foi. O que eu sempre falo é o seguinte, se coloca na situação do torcedor do outro time. Você, se fosse um lance pró-Fluminense, você acharia que foi pênalti? Se fosse um lance no jogador do Fluminense? Eu não tenho a menor dúvida que 99% dos tricolores estariam dizendo que foi pênalti. 99% estariam dizendo que foi pênalti. Então, se a gente quiser sair um pouco da máscara de clubista, de torcedor, para analisar o lance em si, parece um lance de pênalti. Agora, isso em nada muda o que foi a partida. O Fluminense foi muito superior ao Flamengo, né? Mereceu a vitória, mereceu, inclusive, fazer mais gols no primeiro tempo. E aí que você vê a importância, né, de você fazer os gols quando você tem a chance. Porque um lance desse daí, se o árbitro marca um pênalti, poderia prejudicar o Fluminense e terminar o jogo empatado num jogo que a gente foi dominante. Né? Tem que finalizar melhor. O Martinelli teve uma chance na cara do gol que ele perdeu. O Canóbio teve uma chance na cara do gol. Tudo bem que o Canóbio tira bem do goleiro, a bola passa raspando a trave, foi uma fatalidade. Né? Teve a chance do Samuel Xavier na cara do gol, que o Samuel Xavier finalizou mal. Entende? Então, assim, a gente tem que aprender a finalizar melhor. O Fluminense finaliza muito mal. Precisa finalizar melhor ao gol. E as oportunidades foram muitas no primeiro tempo. A gente poderia ter virado o primeiro tempo 4-0. Então, ainda mais um time como o do Flamengo, você tem que finalizar quando você tem a chance. E finalizar bem. E o Fluminense não finalizou bem. Isso foi um problema ali no primeiro tempo. Galera, o Lúcio Acosta ontem apresentou o seu cartão de visita para a mulambada. E vamos ver aqui os dados do jogador na partida de ontem. O que jogou o Lúcio Acosta foi uma enormidade, muito embora o Canóbio também tenha feito uma grande partida. E a galera aqui no Resenha, no pós-jogo, ontem elegeu o Canóbio melhor em campo. Mas vamos dar uma olhada aí, ó. Minutos jogados pelo Lúcio Acosta ontem, 62 minutos, tá? Ele deu 2 chutes pro gol, fez um gol, teve 3 cortes, 4 interceptações, e olha que ele não é volante. Roubadas de bola, 5 roubadas de bola. Duelos no chão, ganhou 3 de 6, faltas sofridas. Foi o jogador que mais sofreu falta da partida, sofreu 6 faltas. Ações com a bola, teve 24 ações com a bola. Passe certo aí, 70% de passe certo. Aí você olha, pô, mas ele errou muito passe, Quintela. Errou muito passe, mas você tem que ver o que está embaixo, ó. 42% de passe verticais. Gente, eu nunca vi um jogador, ele vai batendo recorde a cada jogo. Eu nunca vi um jogador ter 42% de passe verticais até hoje.
42% de passe vertical é porque ele jogou para frente. A média de passe vertical no futebol brasileiro gira em torno de 22%, 23%, 24%. Ele teve o dobro disso. Por isso que ele errou, porque ele toda hora força. Ele força os passes. Então ele erra também. Ele acerta e erra. Passes decisivos. 2 passes decisivos. Aquele passe do Samuel Xavier, que ele dá para o Samuel Xavier fazer o gol. E o outro passe que ele dá no Martinelli também. Cruzamentos certos. Ele acertou 2 de 3. Passes longos. Ele acertou 3 de 3. Dribles certo, 3 de 4. Nota 7.8 nos aplicativos. A média dos aplicativos que eu vi, que é o SofaScore e 77Score. E assim, uma atuação inacreditável do Lúcio Acosta, mais uma aí para a caixa de ferramenta do Lúcio Acosta, para o currículo do Lúcio Acosta. Ele debutou num Fla-Flu jogando um absurdo. Parabéns ao nosso Bruxo Acosta, que é assim que tem que chamá-lo agora, é Bruxo Acosta. Grande atuação do Bruxo Acosta, grande vitória do Fluminense. O Fluminense segue aí agora na luta pela Libertadores e também se preparando para a partida decisiva contra o Vasco. Inclusive, o técnico do Fluminense, o Beldia, falou ontem que esses jogos e essas apresentações têm sido um preparatório também para o jogo semifinal, que é isso que a gente tem que focar também, a semifinal contra o Vasco da Gama. E o Fluminense está nesse caminho e está trazendo o torcedor de volta para ele. Agora o Maracanã vai estar mais cheio, a torcida vai comprar, porque a torcida quer isso, a torcida quer ver o time ganhando, quer ver o time jogando bonito, quer ver o time jogando bem. O Fluminense está tendo desempenho / resultado, e é isso que a torcida quer. Então, é isso que nós vamos buscar. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo. Valeu.